Salve, salve, filhotinho, professor Bruno na área. Vamos para mais uma correção da prova do CESUPA tradicional 2015, primeiro semestre, tá, filhote? Vamos lá. Mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o like, compartilhe para que nosso trabalho possa alcançar o maior número de alunos possível, tá certo, filhote? Bem forte que eu sou do norte, filhote. Vamos lá. Questão 37, tá? As conferências mundiais, tá? Sobre o clima. Desde o final da década de 80, as preocupações com o clima, tá? Em escala mundial têm sido significativas. Entre 88 e 2009 foram realizadas pelo menos 15 convenções, tá? Então essa é uma informação importante, tá? Convenções, tá na mão. Nós tivemos grandes conferências, tá? Como a Conferência de Estocolmo, nós tivemos a Conferência do Rio 92, a Conferência do Rio +10, tá? E aí nós vamos ter algumas conferências mundiais sobre o meio ambiente, tá certo? Dentro dessas reuniões, dessas conferências, nós temos reuniões menores, tá? Então, em alguns períodos vão surgir convenções, que são reuniões menores, tá certo? Que também vão discutir essa questão ambiental, sobretudo climática, tá certo, filhote? Visando a avaliação das mudanças climáticas e seus efeitos humanos e ambientais, o estabelecimento de acordos entre os países e a definição de instrumentos legais e políticas de prevenção. Sobre essas conferências, é correto afirmar. Veja que a questão ela fica até dúbia, né? Ele fala de convenções e depois ele fala de conferências, tá certo? Para você não confundir. Por isso é importante a leitura, tá certo? Vamos lá. Letra A. A primeira conferência sobre o clima, veja bem, tá? Não é uma a de Estocolmo, tá? A conferência sobre o meio ambiente e o homem. Não, é sobre especificamente o clima, tá? Então ela faz parte dessas convenções, tá certo, filhote? Embora ele tenha usado aqui o termo conferência, mas ele não está se referindo a Estocolmo, tá? Ele está se referindo a uma convenção para discutir especificamente essa questão climática, tá? Então a primeira delas ocorreu em Toronto, no Canadá, em 88. Veja, tá? Depois já da conferência de Estocolmo, porque você lembra que Estocolmo ocorre na década de 70, tá certo, filhote? Então, em 88 foi criada essa convenção em Toronto, no Canadá, tá certo, filhote? Essa convenção aqui ela é importante, tá? Onde o principal tema abordado foi a necessidade de reduzir os gases do efeito estufa. Então, já estavam discutindo aquela questão do aquecimento global, tá? Na ocasião, a ONU criou o painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC, tá? Isso que sempre aparece em prova, então cuidado, tá? Isso é verdadeiro, foi nessa convenção de Toronto que a ONU aproveitou aí criou esse organismo para avaliar o risco de mudanças climáticas estimuladas pelas ações humanas. Corretinho, letra A, tá? Corretinho, letra A. Vamos ver aqui a letra B, filhote. Tá? A segunda Conferência Mundial sobre o Clima aconteceu em Genebra, na Suíça, em 90, estabelecendo a necessidade de um acordo internacional sobre mudanças climáticas que terminaria por se realizar em 2000, 10 anos depois, tá? Naquele ano foi criado o Comitê Intergovernamental de Negociação para uma convenção a fim de tratar sobre o quadro de mudanças climáticas apresentadas no primeiro relatório sobre o aumento da temperatura. Erradíssima, tá certo? Primeiro que não passou esses 10 anos que ele fala aqui, tá certo? A terceira Conferência Mundial sobre o Clima ocorreu em Kyoto, Japão, em 97, tá?
Naquela ocasião foi definido o Protocolo de Kyoto. Trata-se de um instrumento legal que sugere a redução de gases de efeito estufa, no caso dos países signatários, ou seja, os que assinaram, e no caso dos grandes poluidores do mundo desenvolvido, impõe metas de redução, tomando como parâmetro as reduções de 2000. Então havia essa projeção, tá, de calcular a redução na redução do ano 2000, tá certo? Fazer um comparativo, tá certo? Só que qual é o problema, filhote, nessa questão? É que os países que assinaram, nem todos se comprometeram, como foi o caso dos Estados Unidos, em reduzir os gases de efeito estufa, tá? Letra D. A quarta Convenção Mundial sobre o Clima ocorreu em Berlim, em 95. Foram definidos os compromissos legais de redução das emissões que fariam parte do Protocolo de Kyoto, e foi divulgado o segundo relatório do IPCC, no qual se destaca o aumento da temperatura do planeta em 5 graus. Tá certo, filhote? Está errado, porque esse protocolo do Kyoto foi discutido já na Rio a 90 na Rio mais 10, perdão, tá? Na Rio mais 10. Então, não foi aqui nessa conferência, tá certo, filhote? Então, não te esquece, tá? Conferência ou Convenção de Montreal, tá? Ela é o patamar, ela está liderando esse processo de discussão sobre o aquecimento global. Questão 38, filhote, vamos lá. O desmatamento nos biomas brasileiros, tá? Então, se refere aqui ao Cerrado, é importante que ele vai te mostrar aqui a questão da localização, tá? Então, a gente mostra aqui a área original do Cerrado, destaca a região centro-oeste do Brasil, e aqui ele vai te mostrar a área desmatada do Cerrado, tá? O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, cobrindo 25% do território nacional, ocupa uma região mais seca que a Amazônia, com vegetação mais baixa e dispersa, configurando um tipo de savana, mas com grandes recursos hídricos subterrâneos. Não esqueça que o Cerrado é conhecido como o pai das águas, é também a savana mais rica em biodiversidade do mundo, tá? Lembrando que o Cerrado, tá, é a savana brasileira, porque se assemelha com a savana da África em características desse bioma, tá? Com alto grau de endemismo. Lembrando que essa palavra endemismo quer dizer que ela é endêmica daquele local, só ocorre naquele local, tá? 33% da biodiversidade brasileira está ali localizada, tá certo? Sobre as causas do desmatamento do bioma do Cerrado, é correto afirmar que, letra A, originalmente possui 2.039 km², mas atualmente sua área está reduzida para pouco mais de 20%. Até 2009 haviam sido desmatados 983 mil quilômetros. Entre 2012 e 2008 perdeu 85 mil quilômetros, o equivale a 40% da área legal do bioma. Então, ele está te falando aqui que reduziu para pouco mais de 20%, tá? O mapa ele não deixa claro essa redução de mais de 20%, tá certo? Bora ver aqui a letra B. É o segundo bioma mais alterado do Brasil, é verdade. Após a Mata Atlântica, isso é verdadeiro, tá? O bioma mais desmatado é a Mata Atlântica, tá? Depois vem o Cerrado. As alterações na sua configuração original devem-se principalmente ao uso agrícola da terra. Vê que aqui ele quer as causas do desmatamento, tá na mão? Por isso, então, a letra A foi eliminada, que aí ele não te mostra essas causas, tá? Sendo conhecido desde a década de 70 como a nova fronteira agrícola. Lembrando que a fronteira agrícola é a nova área de atuação do capital, aonde eu tenho oferta de terras baratas, expansão do agronegócio, concentração de terra, tá? Com grandes plantações de soja, olha aí o agronegócio de açúcar, principalmente, corretinho a letra B de Bruninho Alok, tá, filhote? Letra C. No Cerrado, as terras são relativamente pobres, isso é verdade, e aí justamente para corrigir esse solo, você tem que fazer a famosa
reciclagem, tá? Para corrigir a acidez desse solo, tá? Sempre aparece prova isso aqui, tá? Exige altos investimentos em tecnologia, não. Você tem que usar cal para corrigir o solo, tá certo? Erradíssimo. D. As principais causas de desmatamento no cerrado são as queimadas provenientes da implantação de coivaras, tá? Carvoarias, tá? Não é coivara não. Coivara é quando você queima para limpar o terreno, tá? Muito típico na Amazônia, na verdade, que é a implantação de carvoarias para a produção de carvão vegetal. Não, isso aqui é muito comum na Amazônia, tá? Filhote de carvoarias, tá? O desmatamento se deve à expansão da fronteira agrícola e do agronegócio, tá? Desde o fim da década de 2000, erradíssimo, correta, letra B de Bruninho Alok, tá? Questão 39. Na questão 39 nós temos a ocupação da Amazônia, discurso oficial e implicações regionais. O início do período militar, em meados da década de 60, trouxe novas e profundas modificações para a Amazônia, que até hoje influenciam o futuro e as formas de ocupação do espaço regional. Os militares, amparados por um suposto perigo iminente de internacionalização, ao comunismo, etc., iniciaram um período marcado pelo direcionamento da ocupação da região, que, segundo se dizia, visava desenvolver economicamente o norte do país, sob implicações regionais dessa política nacional para a Amazônia. É correto afirmar que, tá? Vamos lá. Letra A. Terras sem homens para homens sem terras, tá? Lembrando que essa terra sem homens, tá? Ele está se referindo a quem, Bruninho? Ele está se referindo à chamada Amazônia, tá? Homens sem terra, ele está se referindo a quem? Aos nordestinos, tá, filhão? Com este discurso, o presidente Médici prometeu resolver o problema do Nordeste, que era justamente o latifúndio, a concentração de terra, e por isso tinha muita gente sem terra, oferecendo terras amazônicas. Estabeleceu, então, o segundo PND, Plano de Nacional de Desenvolvimento, que na verdade é Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo o qual deveriam ser reservadas, eram 100 quilômetros de cada lado das estradas. Então a gente pegava aqui a Transamazônica, tá? E as margens das rodovias a 100 quilômetros, eles faziam os assentamentos desses nordestinos, tá? Então vou ter uma ocupação às margens das rodovias, tá certo? Para o assentamento prioritário nordestino. Primeiro que não foi o segundo PND, foi o primeiro e não são esses 200 quilômetros, tá? B. Ao mesmo tempo em que incentivou a migração de sulistas para a Amazônia por meio do Programa de Integração Nacional, não eram sulistas, eram nordestinos, tá certo? C. Apesar dos amplos financiamentos concedidos na época, que abrangiam a mineração na Serra do Carajás, tá? A construção de hidrelétricas, a implantação de polo tecnológico e tecnológico e industrial da Zona Franca de Manaus e a construção de rodovias, o resultado mais evidente da nova política desenvolvimentista não foi a prosperidade econômica da Amazônia, mas a degradação e o acirramento das relações sociais em toda a região. Correta, letra C. O que aconteceu, filhote? Então, o governo militar atraiu esses nordestinos, garantiu a ocupação da região amazônica, gerou mão de obra barata, só que ao assentar esse nordestino às margens das rodovias, eles não deram assistência técnica e nem financiamento. Então imagina o nordestino no meio da floresta amazônica, sem energia, sem água, sem escola, sem saúde. O que eles faziam, filhote? Eles não conseguiam se manter na floresta e aí então vendiam, abandonavam e migravam para as cidades, as grandes metrópoles. E aí então os grandes proprietários de terra compravam ou se apropriavam através da grade de terra e se transformavam em grandes proprietários de terra, gerando o latifúndio na região amazônica, tá certo? Então, correta, letra C de casa, tá? Letra D.
integrar para não entregar. Esse era um dos slogans do discurso oficial do governo militar, isso é verdade, estimulando um novo movimento de ocupação da Amazônia a partir de grandes projetos mineradores, madeireiros, agropecuários. Para tanto, em 65, o presidente Castelo Branco anunciou a Operação Amazônia e em 1978 criou a Sudam, tá? Com amplos poderes para distribuir incentivos fiscais e autorizar créditos para investimentos na indústria e na agricultura. Tá? O objetivo principal era criar polos de desenvolvimento espalhados por toda a bacia amazônica. Isso é errado, não é sobre a bacia amazônica, até porque nós temos as rodovias que são paralelas ao rio Amazonas, portanto, nós temos a substituição do rio pela rodovia, então correta, letra C de casa, tá? A questão 40, ela foi uma questão anulada, não tinha resposta, tá bom? Questão 41, filhote, vamos lá, questão 41, Belém, cidade entre águas grandes, tá? A relação entre a cidade de Belém e as águas está na raiz e na essência da formação urbana. Desde os tempos de sua fundação, no século XVII, a água sempre foi elemento presente no âmbito das ações públicas. Hoje, conforme aponta o arquiteto Juliano Ximenes, Belém passa por um processo de reconfiguração territorial em múltiplas frentes. Em todas estas frentes de atuação, que é sobretudo estatal e pública, podemos fechar um elemento aglutinador, a dimensão substantiva da água como fator locacional relevante, enquanto recurso natural e como poderoso elemento da paisagem cultural, econômica e, em última instância, de poder. Tá? Sobre a reconfiguração territorial de Belém, é correto afirmar que, letra A, o tema água na cidade não é propriamente novo, está presente ao longo da história de Belém. Um aspecto interessante atualmente é o da utilização das águas da cidade como recurso paisagístico e de forma semelhante àquelas intervenções praticadas na década de 90 em outras cidades, em projetos de canalização dos rios urbanos. Não, canalizar rio é uma coisa, a criar janelas para o rio é outra coisa, tá, filhote? Então, o que aconteceu aqui em Belém foi que a cidade de Belém, ela foi crescendo e foi dando as costas para os rios, tá? Então, principalmente essa área ali onde é o portal, essa parte ali da Barra-Saião, em Belém, ela foi ocupada por empresas que fecharam o acesso ao rio. E aí então você vai ter então alguns empreendimentos, como é o caso do Meu Rio, que abre a cidade para o rio, a estação das docas, que abre também a cidade para o rio. Então não é canalização, tá certo? Então tá errado, letra A. B. O aspecto mais relevante dos projetos recentes de intervenção territorial no espaço urbano de Belém, tá? Estação das Docas, Mangal, Portal, é o resgate da relação histórica da cidade com as águas, tá? Das cidades com as águas, tá? Os projetos de intervenção, tá? Agora, importante, tá? Quando ele fala aqui, ó, o Mangal das Garças, tá? Essa relação aqui, ó, tá? Então, é um resgate da relação histórica da cidade com a água, tá? Então é importante perceber que a cidade ela não tem essa relação com a água. Quem tem essa relação com a água é justamente a população, que principalmente é uma população ribeirinha, tá? Então a população ribeirinha tem essa relação com a água. Vamos deixar aqui a letra B de stand-by, tá? Então aqui ó, o aspecto mais relevante do projeto é recente de intervenção territorial no espaço urbano em Belém, tá? Estação das Docas, Mangal das Garças, Porto Amazônia é o resgate da relação histórica da cidade com a água, tá? Vamos ver o demais aí, deixa stand-by. Letra C. As intervenções e ações públicas urbanísticas em Belém apontam para a reconfiguração territorial da cidade. O objetivo é permitir o resgate das relações históricas com o rio e a bacia hidrográfica e a revitalização de sua dimensão econômica. Nessa perspectiva, as intervenções urbanísticas conferiram ao espaço urbano os diferenciais
competitivos necessários ao credenciamento no circuito econômico de disputa por capital entre cidades, tá? E não gerou essa disputa por capital entre as cidades, tá? Não é essa a intenção, então vamos eliminar. D. A presença da água na retórica do projeto Portal da Amazônia é expressiva do conteúdo das políticas de intervenção territorial, ora em curso em Belém. O elemento água é usado como justificativa de mote para a ideia de resgate da natureza na cidade, da sua identidade cultural, de suas raízes caboclas e da possibilidade e da potencialidade de desenvolvimento econômico, tá? Questão mais completa e mais coerente, letra D de DJ Bruninho Alok, tá, filhote? Questão 42, vamos lá. União Europeia, tá? Ele vai trazer aqui um mapa mostrando aqui, tá, os países membros da União Europeia até 2014, tá? A União Europeia nem sempre teve as dimensões atuais. Em 1951, ano em que se iniciou a cooperação econômica na Europa, apenas Bélgica, Alemanha e França e Luxemburgo e os Países Baixos e Holanda participavam nesse projeto, né, que era conhecido como a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e Aço. Tá? Com o passar do tempo, o número de países interessados em fazer parte da União foi aumentando. Com base na análise do mapa a seguir de seus conhecimentos, escolha a alternativa correta referente às características da União Europeia. Tá? Letra A. A União Europeia é um bloco econômico criado na Europa oficialmente em 1982. Tá? Errado, ele foi criado no pós-Segunda Guerra Mundial, lá com a Benelux, tá? Depois com a SECA. B. Apesar de ter sido criado em 92, a origem União Europeia, tá? Então o nome União Europeia sim, só foi criado em 92, tá? É mais antiga. Ela surge, na verdade, da união dos países que compunham a Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, tá? Com a Alemanha, Itália e França, formando a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que é a SECA, a verdade, tá? Depois disso, o bloco expandiu-se e ganhou novos membros, transformando-se em mercado comum europeu através do Tratado de Madrid. Não é através do Tratado de Madrid, é através do Tratado de Roma. Então tá errado. Letra C. As características da União Europeia em destaque são livre comércio entre países membros, integração política entre os países, livre circulação de pessoas entre os países membros, tá? A adoção de uma moeda única comum, o euro, verdade, tá? Essa última característica, porém, não abrange a totalidade dos países membros, pois existem algumas nações que decidiram por não adotar o euro como moeda, como é o caso da Inglaterra, né? Que já nem faz mais parte. Assim, a chamada zona do euro não corresponde aos limites da União Europeia, que abrange 28 países membros. Correto, por isso existe a chamada zona do euro. Tá? Letra D, a União Europeia é uma parceria econômica e política, tá? Com características únicas, constituída por 27 países europeus, que em conjunto abarcam grande parte do continente europeu. A União Europeia teve início no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, com o intuito de incentivar a cooperação econômica europeia, partindo do pressuposto que os países com relações comerciais se tornam economicamente dependentes, reduzindo assim os riscos de conflito. Dessa cooperação econômica resultou a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e em 58 inicialmente é constituída por 6 países, tá? Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Então assistiu-se à criação de um enorme mercado único em permanente evolução, tá? Em permanente evolução. É importante se perceber porque depende do contexto histórico, tá, filhote? Você percebe que, na verdade, a União Europeia, nesse contexto, ela não tinha esses 27 países membros, tá certo? Ela não é uma parceria, tá? A União Europeia é um bloco econômico, tá? Então, vai além da questão econômica, vai além da questão política, tá?
constituída por 20 países que em conjunto abarcam uma grande parte do continente europeu. Teve início no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, com o intuito de incentivar a cooperação econômica na Europa, partindo de pressuposto de que os países com relações comerciais se tornam economicamente dependentes, tá? A ideia não era essa dependência, tá? O bloco ele surge para unir os países, principalmente para diminuir a dependência econômica dos Estados Unidos. A ideia não era gerar uma dependência entre eles e reduzir os riscos de conflitos, tá? Até porque você vê que a Inglaterra saiu da União Europeia, não eliminou os riscos, tá certo? Então a ideia não é essa. Então a questão mais coerente, tá? Então, se você observar, a questão mais coerente é a letra C de casa, tá, filhote? Até a nossa próxima aula. Um grande abraço, filhote. Valeu!